Bom, gente, olha só, a Vanessa passou pelos nossos estúdios e já deixou registrado aqui a questão do coaching. As nossas produtoras já estão aqui já mudando a partir de agora os hábitos, tá? Agora que a gente já sabe como se exercitar, vamos conferir como podemos melhorar ainda mais a forma física através das dietas. Malhação e dietas. Esses são dois fatores tão procurados por quem deseja manter ou entrar em forma. Além de estarem ligados à beleza, são ainda mais importantes para a saúde e por isso merecem atenção especial. A dieta nem sempre vem junto ao exercício físico e vice-versa. Por isso, hoje vamos esclarecer como essa união pode ocorrer e também favorecer a sua saúde. Eu trouxe o nutricionista Valden Capistrano, que vai nos dar algumas orientações quanto a isso, a aliar exercícios físicos com dieta, aí o resultado é uma boa saúde e uma boa forma física. Bom dia. Bom dia, Carol. Valden, bom, eu queria que você falasse, as dietas, unindo as dietas com os exercícios, o resultado é sempre favorável. Com certeza, desde que o praticante de atividade física ele tem aderência a uma atividade física bem prescrita e siga aquela atividade física com o educador físico e faça o esquema alimentar que foi prescrito também pelo nutricionista, juntando com bom descanso, ele sim consegue os objetivos que ele queira, seja de definição corporal, hipertrofia muscular, ganho de massa muscular, ou até mesmo questão do emagrecimento ou manutenção do corpo, como ele queira. Valden, existem, assim, muitas pessoas buscam incessantemente o corpo perfeito, o corpo ideal, e elas aderem a dietas mirabolantes, coisas que você nunca nem imaginou. Passam um dia sem comer, ou comem só frutas, líquidos. Como é que funciona isso? Qual a dieta mais seguida atualmente? Bem, como você falou, o culto à beleza, a morfomonia, a procura pelo corpo perfeito e acaba realmente gerando essa questão de dietas da moda, que a gente chama. Então, como você falou, dieta das frutas, dieta da ervilha, dieta da sopa, dieta da meia-lua e aí vai. Então, essas dietas normalmente que elas causam com os pacientes da gente, com os nossos clientes. Normalmente elas fazem a pessoa perder muita massa muscular, consequentemente a taxa metabólica dela basal, o gasto energético dela tende a cair. Então, você já deve ter pegado, alguma colega sua que disse: "Ah, Carol, eu consumo uma folha de alface e eu engordo." Já deve ter visto isso. Já ouvi falar assim. Pronto, então normalmente isso acontece pelo quê? Pelo grande perda de massa muscular que essa pessoa tem por tá praticando atividade física, mas consequentemente passa muito tempo sem comer ou não come adequadamente nem a necessidade que ela precisa para estar fazendo aquela atividade física e para estar atingindo o objetivo dela. Então normalmente essas dietas da moda, como a gente pode estar falando, são dietas extremamente deficientes, tanto em vitaminas e minerais, como nos outros nutrientes, proteína, carboidrato e gorduras. Gorduras também, como a gente pensa que é só vai engordar, não. Tem gorduras que ajudam a gente a emagrecer, certo? Como ômega 3, ácidos linoleicos, certo? Então essas gorduras também ajudam ao emagrecimento da definição corporal. Então precisaria de uma dieta equilibrada para poder conseguir esse objetivo. Não essas dietas da moda são impostas, né? Sem falar que essas dietas da moda podem te causar sérios problemas, até risco de vida, porque muitas pessoas ficam tão bitoladas naquilo que deixam de comer e aí às vezes pode virar um quadro irreversível. Pronto, o que normalmente ocorre são dois fatores, né? Os orgânicos fisiológicos seriam mais problemas renais e hepáticos, é muito comum a gente pegar esse hospital. E o outro fator que a gente está tentando lutar contra isso, que a gente até do ProNutra, Programa de Nutrição dos Transtornos Alimentares, são isso. Os transtornos alimentares estão se evidenciando muito hoje em dia pela essa busca perfeita ao corpo. Então, quadros de anorexias, bulimias ou quadros desses atípicos estão evidenciando bem mais por essa procura dessa dieta ou dessa procura do corpo perfeito, que não são bem orientadas. Então, às vezes a pessoa vai malhar exaustivamente, não tem a orientação de educador físico, ou procura dietas de revista ou alguma coisa, fulana está fazendo dieta tal, como você falou. Inclusive, tem muito se falado no boom da patologia, você falou da anorexia e da bulimia, da alcorexia, pessoas que deixam de comer para só beber. E isso tem causado assim, um buchicho no mundo, porque pessoas pensam que bebendo direto, sem comer, podem emagrecer. Não, realmente emagrece. Emagrece? Emagrece pelo fato dela reduzir muito a ingestão calórica do dia. Então, se imaginar você beber 1 litro... Mas você emagrece, mas com o tempo você... Com certeza, com o tempo você vai ter uma esteatose hepática, que é a quantidade de gordura no fígado, e isso pode evoluir para uma cirrose hepática, certo? E essa cirrose pode levar a um quadro de morte, né? Então, realmente você perde peso porque você não consome os outros nutrientes e consome bem menos calorias do que você deveria consumir. E aí, consequentemente, pela essa redução calórica, você tem a perda de peso. Agora, Valden, assim, o que é mais desejado pelas pessoas que querem emagrecer? Manter a forma ou ganhar a massa corporal?
com relação à alimentação? Isso. Pronto, normalmente são 5 pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, tanto definição corporal como ganho de massa muscular. Primeiro, a ingestão adequada de carboidratos. Certo? Você nunca deve cortar carboidratos ou low carbs ou extinguir os carboidratos da dieta. Pelo seguinte fato, imagine como se a gente fosse um carro, certo? E todo carro precisa de combustível para andar. Sem combustível, ele não andaria. Então imagine que a gente também tem esse combustível, que fica nos nossos músculos e no nosso fígado. Se a gente não tem um consumo adequado de carboidratos, normalmente a gente tende a utilizar outras fontes energéticas, como proteína, que é a massa muscular, e gorduras. Quem dera que fossem as gorduras, né, sempre. Gordura a gente tá utilizando esse papo informal aqui da gente, ou então se a gente for para um shopping caminhar, ver vitrine. Mas em atividade física, no qual o seu consumo energético, o seu consumo de oxigênio é bem maior, normalmente a fonte energética precisa de uma fonte energética bem mais rápida, que seria os carboidratos. Mas como você extingue isso, ele acaba pegando a sua massa muscular. Então você acaba perdendo mais massa muscular e não atingindo o objetivo que você quer. Agora sim, uma alimentação saudável, logicamente nós não vamos passar isso aleatoriamente, porque toda pessoa é um caso a ser estudado, ser feita uma dieta. A questão dos carboidratos à noite. Certo. Existe sempre aquela coisa, engorda, não é bom das 6 você... começa a engordar. Isso. Pronto, Isso não. é mito ou é verdade? Isso é mito. Imagina que você tem gente que dão pacientes que eles começam a malhar 10 horas da noite, terminam 11 horas. Uma das coisas mais importantes no treino é o lanche pré e pós-treino. Então você tem que ter uma refeição bem... 1 hora antes? 30 minutos a 1 hora antes, certo? E 4 horas antes tem uma refeição bem elaborada para te dar esse subsídio de energia para o seu treino. Mas esses lanches pré-treino normalmente são ricos em carboidratos. E o lanche pós-treino também é rico em carboidratos, não em proteína como todo mundo acha. Por quê? Primeira coisa, isso é fisiológico. Primeira coisa que seu corpo tende a recuperar após um treino, normalmente suas reservas energéticas de energia, suas reservas de carboidrato, que são o teu glicogênio hepático e muscular, ou seja, no teu fígado e nos teus músculos. Então a primeira coisa que ele tende a recuperar é com carboidrato. Se você não dá ele, vai tirar da tua massa muscular, transformar aquele em açúcar e glicose e colocar lá. Ou se você consome só proteína, ele vai ter todo o trabalho de transformar aquela proteína. E aí você fala, eu tô fazendo dieta, tô me exercitando e não tô vendo resultado nenhum. Então essa questão de carboidrato à noite engorda, não, isso é muito variável. Carboidrato engorda se você consumir demais. Se você consumir nas quantidades adequadas e apropriadas para a atividade física que o educador físico te prescreveu, não, você não vai engordar. Você vai ter todos os resultados. Existe aquela dieta milagrosa, aquela bateu, valeu, que você disse, não, essa aqui dá certo para todo mundo, ou dieta depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, por exemplo. Tem pessoas que têm uma disponibilidade de maior tempo em casa, então o cardápio dela vai ser bem mais variado, ou então bem mais personalizado da cara dela, da casa dela, como é que é. Mas tem pessoas que passam o dia fora de casa, então eu vou ter que adaptar. Ah, Valder, tem um restaurante tais que eu tô ali, as lanchonetes onde eu lanche são aquelas, então vai variar muito. Então depende do dia a dia da pessoa, do hábito alimentar dela, do que ela gosta de consumir. Então a gente tem que fazer uma coisa bem personalizada para até ter aderência e criar essa aderência como hábito alimentar, e não aquela questão, perdi o que eu queria, agora posso voltar a comer o que eu quero. Bom, eu não vou falar aqui em nomes de empresa, mas existem algumas fórmulas de dieta que pessoas trocam 2 refeições por shakes, por chás, por comprimidos, só tem uma alimentação que é o almoço. Essas dietas, elas são saudáveis, elas funcionam porque você vê a olho nu a pessoa emagrecendo e tal, mas elas são boas? Não, até essas empresas você não quer citar o nome. A gente não pode. Não pode, mas assim, o que a gente está pegando muito na clínica? Pessoas com quadros de hipertensão, pessoas com quadro de insuficiência renal, certo? Ou problemas hepáticos, ou está utilizando alguns desses shakes de algumas dessas empresas, certo? E esses shakes, ou esses comprimidos, ou esses chás não te fornecem todos os nutrientes que tu precisa. Então tu tem que imaginar que todo o processo de atividade física e de alimentação, para você ter esse ganho de massa muscular, essa definição, você necessita de todo uma equipe. Então você imagina um prédio para construir, tem os tijolos e precisa dos pedreiros para construir. Então normalmente esses shakes podem ter os tijolos, mas não tem os pedreiros, que são as vitaminas e minerais nas quantidades adequadas. Então existe uma deficiência, não? Existe uma deficiência. Você não consegue. E vale lembrar que esses chás, muitos deles são diuréticos, outros laxantes. Laxantes, diuréticos, estimulam o sistema nervoso, então você fica mais em alerta, dá ataque cardíaco. Então vai depender muito do que você esteja consumindo. E esses shakes também não são tão bem aconselháveis, porque você imagina, você, Carol, toma o mesmo shake que eu, Valdo. Então a gente tem tipo de atividade física diferente, temos composição corporal diferente, metabolismo diferente. Então como é que você pode dizer que aquele shake serve para você como para mim? É verdade. Valdo, eu queria te agradecer e queria que você deixasse também o telefone de contato. O telefone do meu consultório é 3248-0660.
Muito bem, gente, quer emagrecer, mas vai com calma, procura um profissional, um nutricionista, faz uma dieta balanceada, se organiza, tem um cardápio, você pode fazer de segunda até sexta, no final de semana tá livre. Pode. Olha só, ainda tem essa, ele ainda é maleável. A gente né? não pode também deixar de curtir um pouco a vida ou de Então, final se de semana a gente socializar. até pode comer um pizzazinho, um refrigerante, durante a semana você pega no batente, né? Tenta aí regrar e fechar a boca, no final de semana o Valdo diz que libera aí alguma coisa, uma pizza, um sanduíche. Muito obrigada e até a próxima, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse programa foi para te dar um empurrãozinho, aquele ponto inicial para você, a partir de hoje, começar a mudar os seus hábitos, mudar a sua vida, ficar de bem consigo, né? Se olhar no espelho e se sentir bem e bonita, né? Magrinha, colocar aquela calça que você tanto deseja. Então fica aí, porque no próximo bloco a gente volta falando de saúde, de beleza e de estética, tá? Não sai daí.